Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotivaCast, onde vamos tratar da saúde bucal e da qualidade de vida na síndrome de Down. Para isso, temos hoje a honra de receber a doutora Tatiane Maciel, que é a nossa convidada, cirurgiã dentista, especialista em odontologia inclusiva, referência nacional no cuidado de pessoas com deficiência. Tatiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada Jordana, obrigada Motiva 21, comunidade toda de síndrome de Down. Agradeço muito a honra e espero poder contribuir hoje com o podcast, o episódio de vocês. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down, a saúde bucal. Para começar, conta pra gente quais são os principais desafios bucais enfrentados por pessoas com síndrome de Down e por que o acompanhamento odontológico especializado é tão importante. Tá, primeiramente, o que eu acho que mais impacta a vida e a qualidade de vida das famílias é a falta de informação profissional. Acredito que a inclusão deva existir, o atendimento, de outros profissionais, tanto da odontologia como de outras áreas da área da saúde, deva existir a qualquer pessoa, mas na síndrome de Down especificamente existem muitas características específicas na região de crânio e face e pescoço. Então, orientar, informar, levar informações adequadas para essa família, eu acho que é o diferencial para que o dentista ou outros profissionais que vão correlacionar com a odontologia possa se fazer de forma mais adequada. Na síndrome de Down, a gente tem questões de crânio, de dentes, postura de língua, flacidez, e isso tudo vai impactar diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Então, levar informação, eu acho que o dentista especializado traz essa informação para a família, conduzindo esse desenvolvimento, eu acho, de maneira mais assertiva. Os tratamentos se voltam de maneira mais assertiva. Não é uma odontologia que pensa só em dentes. É isso que eu posso já antecipar com odontologia para síndrome de Down. E nesse contexto, doutora Tatiane, o que muda no atendimento para garantir conforto, respeito e eficácia nos cuidados da pessoa com síndrome de Down? Vamos lá. O que eu acredito que diferencia o nosso atendimento de uma odontologia mais inclusiva é o respeito à individualidade. Então, a gente fala de síndrome de Down, mas a gente precisa entender aquele indivíduo especificamente que nos procura. Então, apesar de ter ali um conglomerado de sinais e sintomas, aquele indivíduo vai ser diferente do outro. Então, é uma odontologia individualizada para aquele indivíduo que nos procura. Então, entender a rotina familiar, como esse paciente nasceu, como ele tem se desenvolvido, qual é a equipe que trabalha, quais são os objetivos, o dentista ele tem que se envolver nesse atendimento multiprofissional. Então, esse olhar de odontologia inclusiva, ele está inserido em outros profissionais também. O que a gente traz de conforto? Eu acho que é a conexão. O dentista ou qualquer profissional da área da saúde não tem paciência de se conectar. Então, a odontologia, a gente vai mexer numa área, normalmente, 100% das vezes, muito sensível, muito sensibilizada, de muita aversão da maioria dos pacientes, e essa conexão, esse olhar, essa paciência de sentar e entender o que o paciente gosta, o que o paciente não gosta, quais são as suas limitações, sua seletividade, sua aversão, enfim, isso faz diferença. Outra coisa que a gente precisa preparar esse consultório para receber esse paciente. Então, aquele ambiente muito branco, a estratégia da vestimenta, a forma que você vai cuidar e tratar e receber esse paciente, dependendo do paciente, já é aversão, porque esse paciente foi muito manipulado ao longo de toda a infância, ao longo de toda a vida. Então, esse primeiro cuidado, transformar o consultório para receber, individualizar como é que ele gosta. Ele gosta de deitar em almofada, tem paciente que gosta de deitar, pega as almofadas, deita no chão. E ali a gente começa o bate-papo com a família para entender como é que tem sido, como foram as outras experiências, como tem sido as abordagens, qual é o grande dilema, qual é a grande dificuldade que vocês têm passado com esse paciente. Acho que traz um diferencial nesse primeiro contato. E depois criar estratégias ou não fazer estratégias que não deram certo. Tentar novas estratégias para que esse paciente tenha uma vivência em odontologia diferenciada. Eu sempre digo para os pais de primeira viagem que o bebê ainda não conhece nenhum profissional, não traga a sua experiência odontológica. Porque há alguns anos a gente tinha uma experiência odontológica não tão agradável.
né? E hoje a gente consegue, de maneira lúdica, de uma maneira que a gente brinca, que a gente se diverte, a gente faz procedimentos, não é uma odontologia paliativa. Falar que é um tratamento paliativo, isso é minimizar a dignidade humana, é dar o tratamento certo, mas de uma forma mais lúdica, né, que o paciente não entenda direito ali o negócio que seja sério. Então a gente traz o tratamento odontológico responsável, correto, mas de uma forma mais descontraída. Acho que seja isso. Doutora, a gente pegou esse gancho aqui da questão dos profissionais. A senhora acha que hoje o mercado ele está abastecido de profissionais qualificados para tratar da questão da inclusão na saúde? Ainda não. Eu acredito que a gente tem melhorado e caminhado para essa inclusão. Só que muitos profissionais ainda pecam em achar que a inclusão é somente receber e fazer aquele tratamento paliativo. Eu mostro para a família que eu sou inclusiva, que eu não tenho preconceito em receber esse paciente, mas eu não trago um tratamento objetivo. Então, a gente vê muitas famílias que vêm, eu passei 8 consultas no dentista e ele não conseguiu, no final das contas, fazer o tratamento. Então, você entender as limitações do paciente e resolver o problema, depois você construir laços de confiança e até tem inúmeros casos de pacientes que só eram tratados com sedação, porque a gente precisava resolver queixa de dor, inflamação, infecção. E depois a gente conseguiu trabalhar outros tipos de sedação mais leves ou até não, né, fazendo sedações, a gente trabalhando a parte mesmo de condicionamento, o paciente hoje fazendo tratamento sem assim, a necessidade de nenhum apoio para que esse tratamento seja realizado. Então, cada criança, ou cada adulto, cada adolescente que nos procurar, nós vamos ter que criar uma estratégia resolutiva, responsável, mas ainda esses profissionais, a maioria dos nossos profissionais ainda peca nisso, em achar que já que tem uma deficiência, pode fazer de qualquer jeito, sabe? Então eu acho que para esses profissionais resolutivos somos poucos ainda. O nascimento dos dentes, né? Pode ser diferente para bebês com síndrome de Down. E quais são as principais particularidades nessa fase? Vamos lá. Eu vou trazer um pouco, eu acho que eu passei despercebido nas particularidades da odontologia para síndrome de Down. Então a gente tem um crânio que tem uma anatomia diferenciada, existe uma característica de pouco menor desenvolvimento do terço médio da face, a boca muito estreita, os tecidos muito flácidos, o que mostra fisicamente uma língua mais para fora, protrusa, lábios que não estão selados. Então a gente tem estrutura da face do crânio diferenciada. Em relação ao nascimento, os artigos científicos têm mostrado que os bebês com síndrome de Down ou sem síndrome de Down são muito parecidos. Mas como a gente entende hoje o desenvolvimento na T21, existem algumas estratégias que já podem começar nos bebês. E a parte motora, de motricidade, é um diferencial da odontologia que tem crescido muito. É uma área que eu amo e a gente vai falar sobre placa palatina, mas é um diferencial que a gente está trabalhando além dos dentes. Mas a mãe fica numa angústia porque o bebê com T21, ele tem uma demora na erupção dos dentes. Então isso pode demorar, pode não demorar, tá? Mas usualmente os dentes nascem a partir de 1 ano. Podem demorar até 1 ano e 9 meses, que eu já vi caso, né? Então não precisa tirar radiografia, não precisem ficar preocupados, porque não existe nenhum caso de bebê que não tenha nascido nenhum dente. Então, existem alguns artigos ainda muito antigos que trazem que as crianças com síndrome de Down demoram até 5 anos para nascer dente. Isso é uma falácia. A gente que está todos os dias na clínica, a gente entende e observa que todas as crianças, sejam elas com ou sem deficiência, aos 3 anos de idade, todo mundo vai ter os dentinhos de leite todos na boca. E aí vão começar essa troca dentária também aos 6 anos. Então, esse trocar o dente do dente de leite para o permanente não tem alteração, não tem uma característica individualizada da síndrome de Down. Mas o bebê, ele demora. E aí existem algumas características dentárias. O que é bom deixar relevante aqui, que alguns dentistas que ainda estão começando no estudo colocam isso como alarmante, o formato pode ser cônico, podem faltar alguns dentes. É importante dizer que
Os dentes acometidos por alguma característica, o formato é mais afilado, ou enfim, são os dentes da frente. Os molares mesmo de trituração, de esmagamento de alimento, eles são idênticos a das crianças sem T21. Então, assim, as crianças se desenvolvem muito bem, aprendem a mastigar, a falar. Então, os dentes no bebê podem vir com algumas características e algum atraso de erupção no nascimento. E também outra curiosidade é que pode trocar a ordem. Então, quem já tem um outro filho espera que o dentinho de baixo nasçam os dois e os próximos os de cima. E pode ser que na T21 essa ordem não seja mantida. Mas a maioria dos dentes nascerão na posição correta. Um ou outro detalhe de formato, de tamanho. Mas o que a gente precisa conversar também é que esses dentes, da forma que eles vão se posicionar nesse desenvolvimento, é importante, e a gente vai conversar sobre ortodontia hoje. Certo. A gente ouve falar, a senhora citou agora há pouco, a respeito da placa palatina, né? E é comum o uso dela nos primeiros meses como um recurso. Eu queria que você explicasse um pouco o que é e para que serve e em que casos ela é indicada, né? Muitos pais às vezes não entendem o que é isso. E tem uma questão também, quando a gente fala da odontologia, é a questão da hipotonia associada, que às vezes é aquela criança também que tem a língua protusa, né? Queria que você falasse um pouco a respeito. Bom, a placa palatina é exatamente para esse tratamento. É o trabalho do tônus, é do músculo. E você fala, dentista trabalhando músculo? É essa integração que o médico argentino, na década de 70, teve a sacada de que o corpo é um só. Né? A hipotonia que tem na face tem nos músculos dos braços e das pernas. Então, em crianças que a gente vê uma necessidade de melhorar a postura, porque a gente sabe hoje que a postura da língua e dos lábios, ela deforma os ossos. Ninguém precisaria de aparelho se a gente tivesse os músculos de tônus adequado e uma respiração pelo nariz. Então, o lábio selando adequadamente, a respiração pelo nariz, a língua lá no céu da boca, o crânio ele desenvolve perfeitamente. Né? O problema é que a gente tem aí algumas alterações de desenvolvimento e tônus. Pode ser uma respiração que venha pela boca, compensatória, uma musculatura mais flácida. E esses músculos, do formato que eles estiverem, na posição que eles estiverem, eles podem estimular os ossos errados. Né? A língua que não está colada no céu da boca, se ela estiver baixa, ela vai desenvolver esse osso. Então, a placa palatina de memória foi essa sacada desse médico, interligando os músculos e as conexões neuronais. Então, a gente coloca um estímulo sensorial no bebezinho, é uma placa, como se fosse uma dentadura. O bebê não tem dentes, só que ele tem estímulos sensoriais. Toda vez que a língua ou o músculo, o lábio, tocar nesse estímulo, o cérebro traz uma resposta motor, uma resposta de movimento. E a gente sabe que os meninos com treino e persistência, eles chegam onde eles quiserem. A musculatura do lábio é a mesma coisa. Então, se a gente começar desde cedo, a gente organiza essa musculatura, essa língua, essa respiração, para que a gente conduza. A gente já sabe o resultado de uma má postura de língua. A gente já conhece, está muito bem delatado, descrito na literatura, como que fica o crânio com uma respiração oral. A gente já sabe como fica com os lábios não selados. Então, como a gente quer prevenir isso, a gente começa esse estímulo já no bebê. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tem bebês que estão muito organizados, que têm uma resposta apenas com a fonoaudiologia muito boa, e é esse feedback, é essa individualização que a gente vai fazer no bebê que nos procurar, com a família que nos procurar. É importante dizer que na internet tudo é lindo. É lindo os casos que a gente posta, né? Os casos que a gente vê na internet. Mas não é fácil também. Agora, você imagina o bebê que tem indicação para usar a placa. A disciplina que eu preciso dessa família. Só quem tem filho sabe o quanto de coisa a gente tem para fazer com os filhos. Sim. Então, a gente tem que ponderar também a rotina da família para saber se a gente consegue colocar mais um estímulo, mais um trabalho e que dá resultado. Isso que é importante dizer. Mas eu preciso, só o dentista trabalhando, essa placa, eu comprei a placa. Isso não é certo que você vai ter o resultado. Você precisa começar a conectar a sua equipe. Então,
A placa é importante, sim, mas com a fonoaudiologia e muitas vezes com a fisioterapia, porque se eu quero fortalecer o rosto, eu também tenho que fortalecer o restante. Sim. Então, esse trabalho muscular, junto com os neurônios, é que vai dando a memorização de uma nova postura. É muito legal, muito bonitinho, mas não é para todo mundo, tá? Então, a gente vê esse alvoroço na internet, que agora tá na moda, placa palatina, mas não é para todo mundo. Dá resultado, dá com uma equipe engajada. Então, você tem que saber o que você tá fazendo. Bem indicado, é maravilhoso. Isso me lembrou, Jordana, quando eu tive o meu Miguel, logo recém-nascido, ele recebeu assistência de uma fono que indicou na mamada no peito segurar o queixo para justamente ele criar essa musculatura ali na hora da amamentação, né? Então aquilo ajudou muito ele na questão do tônus muscular oral, né? Perfeito. E essa questão também que eu observo muito que poucos pais, principalmente os pais que não têm muito conhecimento na área da saúde, a questão da apneia do sono. Perfeito. E da obstrução, né? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, que também atrapalha muito. Totalmente. Isso. A doutora falou que a placa não é para todos. Não. O Theo não usou placa. Né? Não precisa. E não precisou também de expansor, por exemplo, que é uma técnica que a gente usa muito na síndrome de Down. Né? O Theo não precisou. Não precisou. Talvez vai precisar de aparelho, né? Pra alinhar, pra alinhar, né? Assim como todo adolescente, muitas vezes precisa do aparelho para alinhamento. Isso. Mas o Theo, então assim, eu não posso colocar o Theo no pacote de todas as crianças necessitarão de placa palatina. Sabe que realmente todo bebê com T21 ou T21 precisam? Amamentação. Isso. A amamentação é o melhor aparelho ortodôntico ou ortopédico que uma criança assim precisaria. Porque ela faz o fortalecimento, então a criança precisa abocanhar o seio, mexer a língua para pressionar e engolir, pressiona e engole. A boca estando ocupada, ela só respira pelo nariz. Então, uma das vertentes aqui que a gente tem que carregar é o estímulo à amamentação. E aí são muitas conversas, são muitos os pensamentos que a gente pode vir aqui, porque o momento da notícia também é importante. Sim. Então, como é trazido essa notícia, como essa mãe tem ali o ensinamento ou a insistência de vamos tentar pro bebê ser amamentado, né? Eu acho que esse laço, esse vínculo, esse afeto é quebrado nesse primeiro momento. Então, eu quero que ele a gente vá pra casa, eu quero ganhar alta. Vamos dar chuquinha? É assim, a primeira opção. Vamos ganhar peso logo pra sair do hospital? Então, ter essa amamentação, esse estímulo é o primeiro. Se a odontologia pudesse focar nesse debate, a amamentação para crianças com T21. E hoje a gente vê, Jordana, que as mães estão recebendo esse apoio, esse acolhimento. Tá, assim, multiplicou, nem sei em quantas vezes, várias mães estão vindo já amamentando seus bebês ou saindo do hospital logo, porque não tem esse apoio lá dentro, mas tentando fora, com consultoria de amamentação e aquela insistência para o bebê também aprender a sugar, porque a hipotonia pode trazer esse atraso, sim. Vai muitas vezes trazer esse atraso, mas a não desistência. E não tem aquilo, vamos amamentar até 6 meses? Para T21 pode amamentar o máximo que você puder, fortalece essa musculatura, trabalha esses ossos maxilares, essa sucção, porque isso é coordenação muscular, que também na hipotonia falta. Então, apesar da hipotonia, né, ele mamou de primeira no hospital, coisa que o meu mais velho não fez. Olha aí. Eu precisei de sonda pro Breno aprender. Translactação. Aprender a sugar. Né? E o Theo não. De primeira. De primeira, então a gente saiu do hospital tranquilamente, ele, né? E aos 9 para 10 meses ele largou, ele não quis mais. Mas ele mamou enquanto ele. E as bases ósseas do Theo são excelentes. Tanto que a Jordana me procurou também para falar de apneia. Falei, Jordana, ele parece que fez uma expansão. Se eu fizer mais, vai ficar muito desproporcional. Né? Então, a gente tem que olhar o indivíduo de forma individualizada. E aprender a conversar ali com a equipe. Ó, Theo, já em relação ao crânio, o que a gente pode fazer é isso. E aí, a gente ponderar o que é melhor para cada paciente, tá? E aí, vamos falar agora sobre o crescimento, né?
Em que momento é indicado iniciar um acompanhamento ortodôntico? Quais cuidados, né, são essenciais aí nessa? Puxando o gancho ainda, só pra gente finalizar da placa palatina, ano passado eu tive com a Luciana no congresso dela de nutrição, e o tanto que a odontologia tem se integrado e precisa se integrar e conhecer das demais especialidades. A ortodontia, a gente tem em mente que é alinhar e deixar o sorriso perfeito. Mas esse dente perfeito, ele precisa ser funcional. Então, o paciente com T21, ele tem uma incoordenação motora, ele tem o desencaixe dentário, e a gente tem que entender a origem desse desencaixe. Então, muitas vezes os pais querem o sorriso perfeito, mas não entendem que existe um percurso a ser tratado. Então, a gente precisa de consistência alimentar, né? Essa criança, esse bebê tem que começar a introdução alimentar e tem que aumentar as consistências para que esses dentes comecem a querer se encaixar, a fortalecer os músculos da mastigação. A odonto tem saído um pouco de dente, principalmente a ortodontia, e tem conversado ali com a fono de lateralidade. Peraí, se esse dente não está na posição que eu gostaria, que influência dentro da boca ele tem sofrido? Porque a gente sofre influência das bochechas, da língua que pressiona essa arcada. Então, conversa com fono, conversa com nutri, para que a gente consiga dar uma mastigação eficiente. Então, a partir do momento que esses pais têm encontrado dificuldade em seletividade alimentar, dificuldade motora, flacidez ou incoordenação, não consegue lateralizar, porque a gente não pensa, a gente não raciocina, mas a mastigação ela é tão complexa. A gente precisa jogar a língua e o bolo alimentar para um lado, tritura o bolo alimentar, coloca esse bolo alimentar para o outro contato dentário e mastiga novamente. A gente sabe que na T21 a gente tem um histórico de má digestão, de prisão de ventre, de dificuldade de motilidade, de levar esse bolo alimentar ali para o estômago. Muitos dos pacientes estão mastigando e estão engolindo pedaços muito grandes. O estômago não dá conta de digerir. Então, veja, a partir do momento que a família entende, enxerga, a fono também, né, a gente vai chamar as fonos aí para conversar, para dialogar mais com a odontologia, para entender o momento certo. Olha, eu sei que ele é muito novo, mas não seria ideal levá-lo? Ele não tá mastigando legal. Ele amassa com a língua e ele engole direto, né? Então, a partir do momento que a gente vê uma alteração de mastigação, uma incoordenação mastigatória e o desencaixe dentário, para a orto, Jordana, eu diria assim, 3 anos já dá pra gente intervir bonitinho. É difícil a gente começar muito mais tarde com aparelhos que o paciente consegue tirar. Então, se a gente começa de pequenininho, de bebê, se começar com placa palatina, melhor ainda. Mas o bebê, ele já tem ali um contato com o odonto e já fica mais fácil as próximas consultas. Ele já conhece aquele ambiente, ele já conhece dispositivo na boca. A fono que trabalha com ele também já sabe. Eu vejo muitas das vezes, agora nem tanto. Agora eu tenho fonos maravilhosas trabalhando comigo. Mas há algum tempo atrás disse, você vai atrapalhar meu tratamento. Esse trambolho aí no céu da boca vai atrapalhar a postura que eu tô trabalhando da língua. E não é temporário, né? Muitas das vezes a fono vai trabalhar com esse paciente a vida inteira. Com o envelhecimento, a gente vai falar de envelhecimento, é interessante falar que a fono vai acompanhar esse paciente até o envelhecer. Então, não vai atrapalhar. Pelo contrário, eu vou melhorar a estrutura de face para que essa língua e esses músculos tenham ali a possibilidade de mastigação. Então, quanto antes, melhor. Mas eu não posso julgar a mãe que não teve essa informação e tá trazendo o menino com 7, com 8, com 15. Tati, aí, tudo bem. Né? Então, dá para fazer, dá para conseguir melhorar a qualidade de vida. Porque a gente pensa no sorriso. Sorrir, muitas vezes, é a única forma de comunicação de um indivíduo com T21. É como ele se expressa para o mundo. É importante, mas eu também penso na respiração, na apneia do sono, como ele vai digerir e como ele vai evacuar esse alimento, né? Como ele vai absorver os nutrientes. Porque é importante fazer suplementação, mas imagina se a gente pudesse fazer com que eles mastigassem. Eu acho que a qualidade de vida ia ser diferente, sabe? Doutora, como foi o seu contato inicialmente com a síndrome de Down, ou então com as
As crianças, os adultos aí, na verdade, não sei se só também... Tudo. Tudo. Eu sou apaixonada. No transtorno do neurodesenvolvimento, como é que foi esse primeiro contato? Olha, a história é comprida, mas é legal. O que acontece? Não vou dizer erro, a gente está numa evolução sempre constante. As faculdades de odontologia no país, há 15 anos atrás, não tinham essa formação. Quando eu entrei, acho que já tem 17 anos que eu entrei na faculdade, a gente não tem experiência, não tem contato com esse público. Então, o primeiro defeito, que a gente está indo para o caminho já de inclusão também para apresentação desse público para outros profissionais. Sim. Então, a odonto não me apresentou, em primeiro momento, esse público de pacientes. Mas, ao final da faculdade, eu fui assistir uma palestra num congresso dentro da minha faculdade, onde tinha o meu atual marido. E aí, o doutor Alexandre, ele falou com tanto amor, ele tratava os meninos na aula assim, meu filho fez isso. Eu, filho... Nunca vi ninguém cuidar de outro. Olha que eu já vi dentista, já fiz estágio. Nunca vi ninguém cuidar de um ser humano como ele falava e tinha tanto carinho assim. E aí eu falei, quero conhecer, né, esse professor. E aí conheci o Alexandre e ele que me mostrou primeiro esses pacientes. Ele falou, você tá fazendo orto? Você vai botar aparelho? Você tem que botar aparelho nesses pacientes. Então foi a primeira chance, foi a primeira oportunidade de ter contato com esses pacientes. E essa semana, agora ontem, estava emocionada eu, numa evolução de uma paciente, o tanto que eu me encontrei dentro dessa área em que vale a pena o estímulo, vale a pena a dedicação, porque é gratificante o quanto eles transformam a nossa vida. O que a gente faz é pouco, é muito, o que eu faço é pouco. Não falar sua doação, não, o que eu faço é pouco, o que eles me transformam é muito maior. Então, é um desafio constante, principalmente o autismo. Cada ser é um, não existe receita de bolo, não existe a característica dentária que eu já tô acostumada, entende? Não existe o padrão muscular que eu tô acostumada, não existe o comportamento. Isso desafia, isso é transformador. Eu gosto de gente. E me comunicar sem nenhuma palavra me emociona. Então, assim, eu sou apaixonada. A gente sente isso, a gente tá aqui, mas a Jordana é mãe, eu fui pai, e sou pai agora de novo, né? Eu fui pai de uma criança com T21, ela é falecida, né? E a gente lembra de todo esse processo. Primeira vez que vai no dentista, primeira vez que você observa, a questão com os profissionais também, a gente sente. Né, se nosso filho está realmente se adequando a uma terapia, né? A multidisciplinaridade, no caso das crianças com síndrome de Down, ela é uma vida agitada, porque ele vai da hora que nasce até agora. A gente falou num podcast anterior com a fisioterapia e a terapia ocupacional, a questão dos adolescentes e dos adultos. Né? E aí eu, entrando nesse gancho dos adultos, eu pergunto, né, na vida adulta, ainda há indicação de aparelhos, contenções ou outras intervenções ortodônticas? Sim, a gente precisa entender que, é o que eu estava dizendo, o público adulto, o público adolescente, muitas das vezes não teve essa intervenção precoce. Tudo bem, tá? As estratégias podem ser diferentes para o público adulto. O que a gente precisa entender também, na síndrome de Down, a gente tem um envelhecimento estrutural precoce. E o osso, ele também envelhece. Então, algumas limitações para a relação de estrutura, por exemplo, eu falo, imagino, talvez para explicar para o público que assiste, eu vou exemplificar. Vamos supor que a estrutura do crânio tenha ficado comprometido, a parte superior muito apertada, mas a quantidade de dentes igual, né? Assim, não cabem tantos dentes na boca. E aí a gente tem algumas opções, ou remover, que a gente já fazia isso há algum tempo, remover dentes sadios para organizar o espaço na casa que a gente tem, ou a gente amplia a casa, e aí tem questões cirúrgicas, enfim, não vou entrar muito dentro desse tema. O ideal é sempre esse tratamento precoce, né? Para que a gente organize esses dentes para que dê qualidade de vida. O que a gente precisa lembrar, quem realmente atende paciente com síndrome de Down, o público adulto hoje, ele é desdentado, ele é mutilado. E
por falta de informação mesmo, as famílias dizem, ele perdeu. É porque, enfim, era a gente... Doía, doutora, ele não dava conta de fazer o tratamento, a gente mandava tirar. Mas a gente já consegue reabilitar. É importante a gente dizer, um paciente com síndrome de Down está apto a depender, claro, da parte sistêmica, mas ele está apto a fazer um implante, por que não? Está apto a botar uma prótese, por que não? Então a gente precisa também entender a dignidade da pessoa humana adulta, né? Porque a gente pensa na criança, eu vejo isso também dos profissionais. Sim. A criança é muito fofa, a criança é muito, né, bonitinha. Agradável. O adulto, ele também precisa de um atendimento digno. Ele também precisa ser reabilitado. Ele também precisa ter, né, dignidade para mastigar, para sorrir, para se comunicar, né, para se sentir bonito. Por que não? A gente também precisa falar da parte estética, né? Então, se quiser fazer um clareamento, faz. Se quiser botar aparelho, põe. E se quiser botar próteses, então a gente tem recebido alguns pacientes idosos com síndrome de Down. A gente tem os dois extremos, né? Pacientes que foram muito bem assistidos, não vou dizer cuidados, porque às vezes é mesmo a assistência, que fala, pondera, precisa tratar. Nem o profissional mesmo aceitava, né, esse tratamento. E mutilava esse paciente. Mas um dente perdido, um sorriso perdido, uma mastigação eficiente perdida, esse paciente precisa ser devolvido essa autoestima, né? Então, se quiser fazer clareamento, faz. A gente precisa dessa oportunidade deles se sentirem bem na própria pele. Eu acho que a grande diferença da atualidade é melhorar a autoestima dos meninos. A gente quer que eles se sintam bem sendo eles, e não se comparando a se eu não tivesse. A síndrome de Down é inerente. Então, que eles se sintam bonitos, que eles se sintam, né, felizes, bem na própria pele. A odontologia também traz essa autoestima para eles. Eu acho muito interessante, porque sempre que a gente comenta, a síndrome de Down sempre vem antes do indivíduo. As pessoas não observam o indivíduo por trás da síndrome de Down. A síndrome de Down ela vem sempre à frente do indivíduo. Se ele morreu foi por conta da síndrome de Down, se ele tem um dente assim é por conta da síndrome de Down. Exatamente. Não é porque ele é uma pessoa, porque ele é um indivíduo. Né? Exatamente. Jordana, então eu acho assim, fica uma questão que a gente observa hoje a empatia dos profissionais. E é uma coisa importante que você falou, que às vezes o profissional ele não tem paciência, não tem empatia e ele trata dessa forma. E essa questão, você imagina, nós estamos na capital do país, né, e a gente ainda tem muitas dificuldades, imagina os rincões. O que essas pessoas não sofrem nos rincões do Brasil aí, por falta de informação, por falta, às vezes, de um atendimento, né, qualificado, especializado. Então a gente tem que agradecer muito a sua especialização nisso, porque é um público que necessita, né? E a gente vê a situação hoje no Brasil. Isso. A doutora atende Alzheimer também. Interessante. A clínica, hoje a gente já foi muito sonho, né? Já foi um sonho. A gente já trabalhou com outros profissionais, a gente já trabalhou em outras clínicas e a gente sentia assim, ainda não tá bom. Essas pessoas não lutam pelo que a gente luta. Só receber e tanto faz o resto, a gente queria uma clínica que a gente realmente colocasse o nosso amor. Eu vou acompanhar e você não se preocupe, eu vou acompanhar ele do bebê. Mas vai mudar de dentista? Calma. Estamos em casa. A clínica familiar, ele vai receber o atendimento, inclusive se tiver acamada. Né? Então, assim, em condições mais de fragilidade mesmo. Então, a gente queria uma clínica que vivesse, respirasse essa ajuda a pessoas com deficiência. Do bebê até o envelhecimento, de Alzheimer, Parkinson, enfim, a parte hospitalar. Aceito esse, não aceito esse? Então, a gente queria, esse é o nosso sonho, assim, uma clínica pensada para todo mundo. Sua clínica, então, como chama, doutora? E onde funciona? Special, no Brasília Shopping. No Brasília Shopping, em Brasília. Em Brasília. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de respiração, de sono, né, de desenvolvimento orofacial. Nós sabemos que a respiração bucal, né, a língua baixa e algumas alterações craniofaciais podem impactar o sono e a qualidade de vida. Que sinais os pais devem observar? Desde o bebê, Jordana, é importante a gente ver essa flacidez. Eu entendo que são muitas informações, mas a fono, junto com uma boa pediatra, se for especialista, melhor ainda, que conheça ali algumas características, é importante dessa equipe estar conversando e atenta.
Muita flacidez. Quando o bebê posiciona essa linguinha para dentro, há um ronquido, há uma passagem de ar mais ruidosa. Esse bebê se engasga, ou seja, existe uma incoordenação lá por trás entre deglutição e passagem de ar. Bebê que ronca, bebê que fica muito tempo. Na T21 é comum a infecção respiratória. O nariz está sempre obstruído, porque a estrutura é muito estreita. Então, existe naturalmente uma respiração oral compensatória. Todas as crianças? Não, a gente já falou de individualidade aqui. Mas uma grande parte está sempre com o nariz entupido e respira pela boca. Quando a gente compensa essa respiração, Jordana, lá no sono profundo, a gente tem um relaxamento de todo esse conjunto, língua e mandíbula, lá atrás na garganta. E essa fragilidade da passagem do ar, e lá no sono profundo essa passagem de ar diminui, é que faz com que o nosso corpo se esforce muito para manter a respiração. Então, essa respiração ruidosa ou essa fragilidade de respiração à noite é que traz alguns prejuízos. Para se manter respirando, o cérebro tira essa criança, esse adolescente, esse adulto do melhor do sono e traz ele para um sono mais superficial. Porque a gente tem visto que essa flacidez, essa alteração de crânio tem deixado as crianças e pessoas com T21 com um sono mais superficial. Isso impacta, a odontologia está entrando nessa área, mas impacta nos hormônios liberados nesse sono profundo, então o hormônio do crescimento, o hormônio da tireoide, o hormônio da insulina, o hormônio da saciedade. Quem nunca observou que o filho come, muitas mães falam, ele come e não tem fundo, porque o hormônio da saciedade, ele é pouco liberado, né? A gente impacta também a qualidade de sono na concentração, no aprendizado, na cognição, e também na parte de humor. A odonto ela precisa se especializar nisso porque a odonto pode e deve fazer parte dentro da equipe multidisciplinar da medicina do sono, junto com a fonoaudiologia, junto com a fisioterapia, com o otorrinolaringologista, com o pneumologista, porque essa respiração e essa deformidade crâniofacial vai trazer prejuízos também no humor, irritabilidade, impulsividade, agressividade, mais chance de ansiedade. Então a gente também não pode descartar essas doenças mentais de ansiedade, depressão. A gente precisa ter um alerta também aos sinais e sintomas. Então, muito irritado, muito impulsivo, qualquer pai identifica, tá cansado, tá com sono. É isso, ele tá com sono. Mas será que ele tá sempre com sono? Qualquer momento que tenha a criança ou adolescente cochila, tá lendo, tá fazendo uma atividade, tá com sono, tá mais molinho ou tá impulsivo, né? A gente precisa avaliar essa qualidade de sono. Tati, não se concentra. Vai comer com ele, vai sentar na mesa do almoço, ele não para quieto. Então, a falta de concentração também pode ser qualidade de sono. Então, e quem identificar, né, seja o médico pediatra, seja o odontólogo, seja a fonoaudiologia, encaminhar para um médico especializado para começar a investigar esse sono. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade em relação ao estudo do sono em criança. É mais fácil estudar sono em adulto, porque imagina dormir fora de casa, cheio de fio. Então a criança tem uma certa dificuldade. As mães falam, Tati, eu acho que eu vou desistir. Eu falo, fica mais, deita junto. Aí a criança acaba com a mãe deitando junto, acaba adormecendo com aqueles fios todos. Mas é muito importante, tem sido protocolo. A partir dos 4 anos, todas as crianças deveriam fazer um estudo de polissonografia. A partir desse estudo, entender dentro das condições craniofaciais, musculares, respiratórias, o que seria mais indicado para melhorar essa ventilação. Oxigenar, respirar, não é importante só acordado. É muito importante respirar bem dormindo. Então a odonto vem mesmo para harmonizar essa face, melhorar a ventilação e a postura da língua e dos dentes. Lembrando que eu ouço, né, nos grupos, crianças que dormem sentadas porque não conseguem fazer essa respiração correta para dormir, né? Se deita, fecha tudo. Então, naturalmente, em caráter de sobrevivência, o que ela faz? Fico sentada. Porque assim não vai fechar minha respiração. E aquelas que se mexem, né? Muito, vendaval, né? Quando chega, o lençol tá todo revirado.
E é importante, Jordana, sabe o que é? A gente observar nossos filhos dormindo. Porque uma coisa, ele dorme bem, ele não me acorda à noite. Mas ele é inconstante, ele se mexe muito. A respiração sempre mais ruidosa, o menino com aquela olheira, com a falta do osso malar, aquele rostinho mais, né, pedindo socorro, mas tá mudando. Tá mudando. O Ministério da Saúde, a cartilha lá de orientação à saúde da pessoa com síndrome de Down já tem ali a orientação da polissonografia aos 4 anos, já existe uma corrente, não só nacional, mas internacional, solicitando ao longo de períodos no desenvolvimento. Então tem protocolos de criança e adolescente, de cuidados em síndrome de Down, tem protocolos de adultos, pedindo e solicitando a avaliação dessa parte do sono. Eu ia falar justamente sobre isso, sobre protocolos, né? Se a odontologia ela criou hoje, se ela a existe odontologia algum protocolo. não. A medicina do sono, que é um grupamento maior, a odonto faz parte. Então, quem trabalha com sono segue esses protocolos multiprofissionais. Perfeito. Sim, tem sim. E como a odontologia pode intervir nesses casos de aparelho, terapias, encaminhamentos? O que costuma funcionar para ajudar? Na fase de desenvolvimento, que a gente chama dessa intervenção precoce, a expansão de maxila é uma opção, uma alternativa para a gente fazer nesses casos. Se a gente pensar, eu quero crescer a parte superior, a gente tem que lembrar, e muitas vezes a gente também não pensa nisso, mas a parte superior dos dentes é o fundo do nosso nariz. Eles se conectam aqui. O que eu fizer de estímulo na parte superior, eu também vou trazer benefícios na parte do nariz. Só que se a gente pensa na prevenção mais precoce ainda, será que existe esse termo? A placa palatina ou a postura de língua na fonoaudiologia já traz esse desenvolvimento natural. Se a língua está bem posicionada, se a musculatura do lábio está bem posicionado, bem, essa maxila vai se desenvolver de forma adequada. A expansão de maxila é para aqueles bebês, para aquelas crianças em desenvolvimento de 3 a 12 anos, mais ou menos, em que a gente enxerga a deformidade, enxerga a incompatibilidade do nariz muito estreito, a maxila muito estreita, a falta de espaço para esses dentes permanentes, e a gente quer harmonizar, crescer esse crânio para que essa pessoa ventile melhor. Então a expansão, de forma natural, quando é criança, o tratamento ortodôntico funciona. Eles não têm dor, é tudo cartilagem, é tudo molinho. Você dá um estímulo ao osso e o osso responde. E nos adultos, a gente tem outras formas de tratar, com aparelhos reposicionadores de mandíbula ou o CPAP. Eu sempre gosto de desmistificar o CPAP. Pacientes adultos, sem T21, adultos, né? Nós todos vamos envelhecer, nós todos somos uma mistura de características craniofaciais. Todos nós podemos ter apneia também do sono. E as pessoas têm... Olha, CPAP nunca, não me fala desse ventilador, coisa horrível, grande. Não é. A gente quer saúde, a gente quer prolongamento de qualidade de vida. Vou só fazer uma intervenção rapidinho, porque alguns pais podem não entender o que é o CPAP. Pronto. E o que é a apneia, né? Tá. Para explicar rapidinho o que é o CPAP e o que é a apneia. Tá. A apneia, essa dificuldade de oxigenar durante o sono, ela é chamada de 2 formas. A hipopneia é a diminuição da ventilação. Veja, o cérebro e o coração gostam de receber à noite ou durante o dia 100% de oxigênio. Normalmente a gente ventila ali 90, 99, 96% de oxigênio. À noite, com esse relaxamento, com essa dificuldade de respiração pelo nariz e muitas vezes pela flacidez da boca e da garganta, essa oxigenação pode oscilar durante a noite. Se ela for diminuída, a gente chama de hipopneia. Se a ventilação literalmente parar, interrompeu a passagem de ar, isso chama-se apneia. O CPAP é uma máquina, é um respirador de pressão positiva. Então, ele é uma máscara que você pode pôr no nariz ou nariz-boca, que vai injetar o ar para dentro dos pulmões. Então, vai fazer com que esse paciente ventile e tenha um sono tranquilo. Toda vez que a gente para de respirar ou diminui-se a ventilação, o cérebro desperta. Então, ao invés de descansar, o nosso cérebro está controlando e refazendo a gente respirar. Isso cansa,
Então tem paciente que fala, nossa, doutora, foi ótimo, dormi a noite inteira, não teve ninguém perturbando, filho não me perturbou, não ouvi o ronco do marido. Apesar de ser chato o exame, eu dormi a noite inteira. A gente olha o resultado, a pessoa acordou 150 vezes. Foi ela que acordou, ela não tem consciência. É o cérebro que tá ligando ao invés de desligar. Tá ligando para consertar a respiração dela. Então essa pessoa, ela tá cansada, não é só da rotina. Ela tá cansada porque ela se deita para dormir e não descansa, não repousa de maneira adequada. Então a gente tá sempre cansado, fadigado, com sobrepeso. Isso atrapalha, inclusive, o desenvolvimento, no caso das crianças, né? Com certeza. A criança está ali justamente nesse estado, ela não consegue ter concentração na escola, né? Às vezes, isso é interessante porque tem muitos pais que não entendem essa conexão. Não. Acha a criança ronca é normal, né? Todo mundo ronca, a família ronca, né? Bonitinha, criança roncando, tá, mas não sabe o problema que está por trás daquela falta de oxigenação. Então, o roncar já é um alerta. A gente vê muito nos grupos, né, essa reclamação. O meu filho dorme sentado, meu filho mexe a noite toda. Aí quando a gente vai e fala assim, já fez uma polissono? Que é isso? Então, assim, é um exame obrigatório, né, para quem tem síndrome de Down. É um exame obrigatório, não tem como fugir disso. Não tem. E é importante para o desenvolvimento. Eu não sei se na rede pública já tem. É muito difícil. Muito difícil, né? A fila é muito grande, tá? Mas já foi difícil ter polissonografia para adulto, agora já tem para criança, ainda é um pouco mais difícil, porque eles não modificam o ambiente ali para que acolha essa criança, né? Mas acho que a gente está em evolução. É para ter essa assistência, já que a cartilha ali dos cuidados em saúde da síndrome de Down já tem essa solicitação, esse alerta, né? Esse alerta para os profissionais da área da saúde. Então, a inclusão não é só receber e dizer, olha, a pressão é isso, o batimento está ótimo, porque existem exames específicos para que você dê continuidade a esse desenvolvimento. Existem comorbidades que podem aparecer a cada faixa etária, que é importante checar. O pediatra especialista não é só cobrar a consulta mais cara, é porque ele tem ideia de quais exames e comorbidades de vista, oftalmológicos, enfim, exames de sangue, hipotireoidismo, a diabetes. Se a gente for falar, eu adoro o tema, né? Então, assim, a população com síndrome de Down, ela tem o diagnóstico de diabetes, por exemplo, precocemente a população em geral. E se você perde, imagina um paciente diabético descompensado. O tanto de outras comorbidades que isso traz e prejuízos à saúde. Então, a gente sabe que essa população tem uma incidência de diabetes mais jovem, vamos intervir, vamos buscar saber se tem ou não, para poder fazer todo esse acompanhamento adequado e permitir que eles se desenvolvam de maneira plena. Hoje, doutor, seriam as dicas, as recomendações que você pode falar para as famílias que querem começar ou retomar o cuidado odontológico com os filhos? Olha, isso é importantíssimo. Eu estava pensando nisso essa semana, por conta dessa paciente que teve uma evolução. Muitas das vezes, a criança está irritada, está impulsiva. Ela está com dor, ela tem um foco, ela tem uma necessidade odontológica. Quem aqui já teve uma dor de dente sabe que você não fica bem-humorado, você não fica a pessoa mais simpática do mundo. Então, apenas uma visita desagradável no dentista não quer dizer que esse paciente não entenda o processo e não esteja ali agradecido pelo cuidado, né? Então, a gente precisa entender que muitas vezes pode ser difícil a depender do comportamento, do manejo, mas é passível de um cuidado e de um crescimento dentro desse acompanhamento. A odontologia não é fácil para ninguém, mas ela é importantíssima visto as bactérias que circulam dentro da corrente sanguínea. Então, o que a gente fala? Prevenir é melhor do que remediar. Se a gente está começando esses cuidados, fazendo higiene, muitos dos pais eu digo, eu quero ver esse menino aqui só para fazer limpeza. Vai ser a nossa geração zero cáries. Vão ser a geração de meninos que não vão ouvir o barulho da broca. Para que ouvir o barulho da broca? Então,
ter pessoas especializadas para mostrar o caminho de higienização, uma boa higienização, o que ela transforma na vida de uma pessoa. Diminui a exposição dessa pessoa a bactérias importantes, porque pelo visto do tempo, a gente vai conversar aqui sobre as bactérias geram inflamação na gente. E essa inflamação traz envelhecimento precoce. Hoje na T21 existe uma grande vertente dizendo vamos evitar a oxidação, a inflamação crônica, a neuroinflamação. Então, a gente prevenindo bactérias e doenças orais, a gente também previne, por exemplo, doenças do envelhecimento, como Alzheimer. Eu ouvi falar que, eu ia comentar tem a relação, isso, né? A relação, né, da saúde bucal com Alzheimer. Tem a relação. Imagina a gente começando fazendo profilaxia. Agora, eu vejo aí históricos, até dentro da capital federal, que o dentista passa uma gaze no dente do paciente. Isso não é atendimento odontológico. Então, um tratamento digno, precoce, que você mostre adaptações. Às vezes a família fala, Tati, ele não abre a boca, o que eu faço? Ele não deixa, ele não permite, ele morde a escova, eu não escovei nada. E ele já perdeu a paciência. Então, criar essas estratégias, nós somos os profissionais, nós temos as estratégias. E isso traz uma facilidade e uma tranquilidade para a família. Nossa geração, 0 cárie e 0 doenças orais. É importante destacar que na síndrome de Down, até a adolescência, é baixo índice de cárie, mas alto índice de doenças gengivais. E essas bactérias gengivais é que são importantes para a prevenção do Alzheimer ou qualquer outra inflamação crônica e generalizada. Essa parte de dar sequência à escovação em casa é ótima. Em casa a gente tem musiquinha para escovar. Pronto, música, exemplo dentro de casa. Eu ouvi, inclusive, em um trabalho que eu estava realizando, um tipo de artifício, uma traquitana que se usa justamente para segurar o dente. Sim, né? a abertura. Você monta com gaze, com palitos. Esparadrapo. Né? Palito de picolé, né? Enrola aquilo ali. Pede para morder, morde, para manter aberto, para a criança não fechar e o pai não conseguir higienizar. Então, morde de um lado, abre a boca, né? Cria ali uma abertura artificial. Você consegue chegar até o último dente, depois você troca. E a gente não perde o dedo também. Exato. Nem me farem dedos. Os meus estão quase perdidos. Como é que os pais, os cuidadores, né, podem manter uma rotina de higiene bucal adequada, né? Na fase também da adolescência, da vida adulta, porque às vezes deixam para lá, meu filho já sabe escovar, vou deixar por ele mesmo. Isso, a gente tem isso mesmo. O que eu acho muito importante, a gente quer sugar do dentista aquela oportunidade, me ajuda a escovar, é você que... Só que nós estamos rodeados de grandes profissionais, por exemplo, terapia ocupacional. É ela quem vai trazer essa autonomia do dia a dia. Então eu não hesito, porque tem grandes terapeutas ocupacionais atendendo os meus pacientes, e eu trago elas junto, me ajuda, existe uma necessidade odontológica, vamos intervir junto, vamos treinar junto. Existe a necessidade de um cuidado, uma supervisão, né? Uma supervisão até um pouquinho mais de idade, pela dificuldade motora, mas isso é treinado. É importante que façam visitas regulares, e a cada novo desafio pela idade, os adolescentes, não preciso dizer com ou sem síndrome de Down, eles são mais esquecidos, eles são mais desleixados e vai ficar mais placa. Então, para cada momento da vida, a gente tem uma estratégia. De mudança de fio dental, o fio dental precisa ser passado. Não é tadinho, mas ué, você é tadinho? Então, assim, muitas vezes os cuidados não são inseridos, tadinho. Não, vamos treinar. Não estou dizendo que tem que ser um milagre, não é uma imposição. É uma rotina que vai ser instaurada, assim como tomar banho, assim como já foi difícil calçar o tênis, assim como já foi difícil trocar a fralda. Não sei se na casa de vocês, mas lá em casa era um sacrifício só trocar a fralda. Então, começa devagar, mas é essa empatia e esse cuidado do profissional em não fazer cobrança. A gente já tem muita coisa para ser cobrado, né? Então, é traçar estratégias. Acredito que se o pai começa como exemplo sorrindo, não falando, nossa, fui no dentista, levei uma agulhada, nossa, arrancou... O adolescente, o adulto fala, que não vou nisso, né? Não quero essa experiência pra mim. Então, você mostrar que você sorri, nossa, olha que dente bonito, que sorriso maravilhoso. Um outro diferencial que eu acho é a gente saber elogiar a pessoa com síndrome de Down.
olha que sorriso lindo, traz essa autoestima, porque se você tá sempre, não, o dente dele é torto, ele é muito difícil de dentista, e a próxima é a agulha. Isso vai fazendo também com que o paciente rejeite qualquer cuidado. Já tem uma última pergunta? Claro. Para os profissionais que estão iniciando, né? Na odontologia inclusiva, por onde que eles devem começar? Olha, primeiro tendo amor a qualquer tipo de paciente, né? Tem que ter amor ao cuidado. Eu acho que odontologia, assim como qualquer área da saúde, o propósito é servir ao outro, independente de quem seja. Quando o profissional está aberto ao olhar para o próximo, acho que já facilita. A odontologia inclusiva nada mais é do que fazer o que você já aprendeu, é odontologia, só que de uma forma visando o conforto, como você gostaria de ser tratado. Porque tem que ter amor. A gente não fala amor, essa coisa que hoje está se jogando fora, esse conceito. Mas é uma forma de atenção, de cuidado, de empatia, de trazer o outro para se sentir, aquilo que eu falei, né? Feliz na sua própria pele. Mesmo que o caminho até chegar da conclusão do tratamento. Então, esquece esse negócio de que dá muito trabalho, o retorno é muito baixo, porque é gratificante. Ao final, você não recebe um agradecimento somente do paciente. É a rede de apoio que o menino deixa de se automutilar, o menino deixa de chorar, volta a se alimentar. Então é muito gratificante. E a especialização precisa ser feita para que você consiga entender as características, as individualidades e permitir esse cuidado odontológico que é igual para todo mundo. Então eu acho que é valorizar mais ao próximo. É entender o seu propósito, que antes da estética, da faceta, do botox, que agora os dentistas só querem fazer isso, existe o ser humano por trás. Existe o paciente que muitas vezes quer sua atenção para conversar, a mãe que quer desabafar, que tá... Então, assim, não é dente, não é pelo dente, não é pelo procedimento. A diferenciação da odontologia inclusiva que traz esse amor pra gente, essa satisfação, é você entender o contexto do cuidado em saúde, do cuidado multiprofissional, dessa correlação com os profissionais. É diferente. Eu acho que a odontologia tem muito a crescer com mais profissionais entrando e a gente está aqui também disseminando informação, conhecimento, para que mais profissionais se toquem e possam trabalhar nessa área. Bom, doutora, em nome do Motiva 21 e do Motiva Cast, nós gostaríamos de agradecer, né, pelo profissionalismo, né, pelo amor, pela dedicação e pela participação nesse programa que eu acho que é bem esclarecedor para pais, profissionais. E deixar o convite para uma próxima oportunidade, você vai retornar. Com certeza. A gente é sósia, não é, Jordão? A você que assiste ao MotivaCast e acompanha as redes sociais do Motiva 21, nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.